Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Então, antes de tudo, eu queria avisar vocês que a editora Eclésia de São Paulo está lançando o novo DVD do Padre Paulo Ricardo com o método de consagração à Nossa Senhora, inventado por São Louis Maria Grignon de Montfort. É um negócio já clássico da Igreja Católica, importantíssimo, é baseado no livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, um livro que agora neste ano de 2012 está fazendo 300 anos. Então, eu queria recomendar muito a vocês, deem uma olhada no site www.eclesia, Eclesia escreve-se Eclesia, ecclesiae.com.br. Também aqui, a Ana Prudente, ela pede que eu dê aqui a vocês um esclarecimento, porque no outro programa, 2 semanas atrás, eu manifestei aí o meu apoio à campanha que ela estava fazendo pela restauração do voto impresso, porque esse negócio de maquininha de votar, isso aí foi feito para enganar trouxa. Essas maquininhas são a coisa mais fácil do mundo de você manipular e alterar completamente, né, o resultado das eleições. Quer dizer, o brasileiro se orgulha muito disso. Nós aqui já estamos totalmente, agora somos totalmente eletrônicos, né? Quer dizer, você é um trouxa eletrônico, essa é que é a verdade. Você está facilitando o meio eletrônico, os caras te enganar, te engrupir eletronicamente. Então, aqui nos Estados Unidos, eles não mudaram totalmente o voto. Aqui ainda tem o voto impresso em muitos lugares, o que permite algum controle. Quer dizer, aqui também tem fraude eleitoral bastante, mas é mais difícil de fazer porque ainda tem o voto impresso. Então aqui a Ana Prudente, ela esclarece o seguinte: eu quero agradecer imensamente ao Olavo por ter apoiado e citado a nossa campanha. Muitas pessoas já me ligaram a respeito, sendo que entenderam que eu defendi o retorno do voto impresso sem que tivéssemos as urnas eletrônicas para agilizar a contagem de votos. Então ela pede que eu retificar, dizendo que nós defendemos o voto impresso além do voto eletrônico. Bom, pode ter o voto eletrônico que facilita, né, a contagem mais rápida, mas depois tem que ter a contagem mais lenta nos votos impressos para conferir o resultado obtido eletronicamente. Está muito certo, Ana. A Ana é uma grande brasileira, grande patriota, pessoa que eu tenho o maior respeito. Então, vamos em frente com essa campanha, Ana. Quando precisar do nosso apoio, conte conosco, porque você está montada na razão. Peraí, tem alguém aí na linha. Vamos lá, quem é? Tomás? Tudo bem, fale alto, por favor. Peraí, fale muito mais alto. Grite. Isso. Muito bem, se começou a ler a Bíblia por causa do nosso programa, ótimo. Reze por mim para Deus perdoar meus pecados. Na verdade, ela vai estar pronta em 1980. Olha, esse negócio de profecia, você está entendendo? Profecia é para Nossa Senhora, profecia é para Moisés. Esse pessoal fica, esse bando de profeta improvisado aí, tá entendendo? Isso não funciona. Sobretudo esses caras que vão anunciar o fim do mundo. Eles não sabem nada. O próprio Jesus Cristo disse que não sabia quando era o fim do mundo. Como é que esses caras vão saber, pô? Ademais, o que interessa o fim do mundo? Quantas vezes você pode morrer? Uma só. Tanto faz você morrer sozinho ou acompanhado da humanidade inteira, a sua morte não vai multiplicar por causa disso. Olha, todo esse pessoal, vamos dizer, que manipula a opinião pública, vamos dizer, esses grandes engenheiros comportamentais do mundo, esses caras sempre usaram profecias, eles usam Nostradamus, calendário maia,
é o diabo a quatro, é a astrologia chinesa, eles fazem tudo para enganar a população. Então espalham uma profecia para todo mundo ficar esperando que aquilo aconteça, né? E, evidentemente, o que você espera que aconteça, a sua visão do futuro, afeta a sua conduta agora. E é exatamente aí que eles querem chegar. Então, quando os caras vierem com a história de fim do mundo, você vai estar, fim do mundo do caralho, meu filho. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Ah, eles adoram fazer isso. Quer dizer, eles lançam a profecia, eles mesmo fazem acontecer. É o que chama profecia autorrealizável. Olha, esse calendário, esse negócio de cultura maia, cultura azteca, olha, se tem uma coisa que eu não respeito de maneira alguma, é essas culturas pré-colombianas, que eram baseadas no sacrifício humano, era um negócio horroroso, né? E não tem nada para ensinar para nós. Você pega os ensinamentos esotéricos maia, pode enfiar no cu, ensinamento maia, azteca. Eu tive lá no México, eu vi aqueles altares, aquelas coisas onde eles faziam o sacrifício humano, arrancava o coração do neguinho, tá entendendo? E faziam isso com 20 mil pessoas por ano, e nós respeitamos essa porcaria, então tem que respeitar os nazistas também. Então Auschwitz tem que virar um templo, é a religião nazista, e nós temos que ir lá achar bonito aquilo, porque era cultural. Isso, importantíssimo, Iron Mountain Report, esse é um documento importantíssimo. É tudo capeta, né? Que é tudo capeta, extraterrestre o caralho, porra, né? Olha, lá na ONU tá cheio de extraterrestres, são todos extraterrestres. Eu acho que o George Soros é um extraterrestre, pô. Barack Obama é outro, né? O Príncipe Charles é outro, o Al Gore é outro. Pra mim é tudo ET. Pois é, esse negócio ocultista também, isso aí é para corromper a alma das pessoas, é inventar qualquer porcaria para substituir o cristianismo e a Bíblia. Eles não querem. Eles querem fazer negócio com o capeta, com Satanás, com Beelzebub, com qualquer um. Eles só não querem saber de cristianismo, eles têm horror ao cristianismo, é uma coisa doente, absolutamente louca. E gente, sobretudo gente que não conhece, que não sabe merda nenhuma a respeito do cristianismo, eles já têm toda uma interpretação pronta na cabeça. Exatamente. Agora, eu acho que esses caras todos, vamos dizer, que querem ser Deus, eles não querem ser Deus mais nenhum, mas querem ser apenas um Satanás. Porque o sujeito quer, quer dizer, governar o planeta, mandar na humanidade, eles querem ser Deus. Não, peraí, Deus não manda na humanidade, Deus manda no universo inteiro, nas galáxias, todos os sistemas solares do universo, ele manda em tudo, não é só nessa merda desse planetinha. Então quando eles pensam que eles querem ser Deus, não, eles só querem ser o Satanás quando crescer, porra, mas não vão chegar a ser nem isso. Só pro Satanás cospe na cara dessa gente, porra. Olha, são puxa-saco de capeta, é isso que eles são. Pois é, mas quanto mais posse de Deus, mais fica parecido com o capeta. Esses caras são tudo ridículo, porra. Né? O ser humano, olha, só existe, o ser humano só tem uma grandeza, que é dele reconhecer a sua pequenez, tá certo? É dele olhar o tamanho do universo, tá certo? E, né, é como naquele hino que tem aqui, How Great Thou Art. Você vê a grandeza de Deus. O cara que não vê isso é um jumento, porra. É? Quer dizer, quer ele faça isso em nome da ciência, ou do esoterismo, ou do ocultismo, ou do ateísmo. São tudo louco, porra. O cara que não percebe a grandeza de Deus tá cego. É biruto. Olha, falando nisso, eu vou recomendar aqui um negócio para vocês. Sai um livro aqui espetacular. Vocês não podem deixar de ler. Aqui. The Boy Who Met Jesus. Estão vendo aí? Estão vendo aí? Isso aqui é um garotinho de Ruanda, na África,
chamado Segatacha. Esse cara, ele era completamente analfabeto, nunca tinha pisado numa igreja, não sabia de merda nenhuma do cristianismo. Daí um dia apareceu Jesus Cristo para ele e disse aqui: você topa levar a minha mensagem para as pessoas? Ele disse: eu topo com uma condição. Jesus Cristo disse: qual é? Disse: você vai responder todas as minhas perguntas. Então ele dali um tempo começou a contar para as pessoas as visões que tinha tido, e ele acabava tinha mais conhecimento de teologia cristã do que os teólogos. O pessoal do Vaticano ficou desconfiado, o pessoal lá na área também desconfiou dele, deram no cacete, bateram nele achando que ele era um charlatão, mas ele continuou com as mensagens, sempre muito humilde, muito simpático, né? E daí o Vaticano fez uma comissão e mandou lá para investigar o carinha. E eles ficaram besta, porque aquele cara analfabeto que não sabia de porra nenhuma até a véspera, de repente estava sabendo tanto teologia quanto São Tomás de Aquino. É um negócio de louco. Daí, agora, acontece que naquela região, uma cidade lá da Ruanda chamada Kibeho, eu não sei se eles por aqui pronunciam Kaibeho, não sei como é que é, escreve-se Kibeho, K-I-B-E-H-O, eu não sei como é a pronúncia certa. Ali tinha tido vários fenômenos, várias aparições de Nossa Senhora para as garotinhas da escola, teve várias, e o Vaticano mandou, né, investigar e chegou à conclusão que era tudo autêntico. E daí em seguida apareceu este rapaz, que ele tinha visões não só de Nossa Senhora, mas também do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinou tudo para ele e disse: olha aqui, você sai avisando as pessoas porque lá vem encrenca, hein? Então ensinava as pessoas, vamos dizer, a rezar o rosário sempre que possível, se possível todo dia, né? Então isso aí também é mensagem de Nossa Senhora, não importa qual é a religião, meu filho, você pode ser protestante, budista, judeu, caralho, o que você quiser, reze o rosário de qualquer maneira, né? Se você não acredita, não tem importância, reza que tu vai acabar acreditando, que tu vai ver o efeito e vai ver o que é o poder do rosário. Se tu não sabe, vai ficar sabendo, tá certo? Não é uma questão de seguir essa religião, isso aqui é mensagem que Nossa Senhora transmitiu para as menininhas lá em Ruanda e eu estou só repetindo. Não importa qual é a tua religião, tu reza o rosário do mesmo jeito, tu vai ver o que acontece, né? E Nossa Senhora inclusive avisou da guerra que ia até lá e do genocídio, porque sabe que mataram 1 milhão de pessoas, inclusive depois o próprio Segatacha, né, foi morto. E a moça que escreve o livro, que se chama Immaculée Ilibagiza, o nome é esquisito, Immaculée, Imaculada, né? Imaculada Ilibagiza, a família inteira dela foi pro brejo. Ela conseguiu escapar porque ela e mais 7 meninas se esconderam num banheiro de 1 metro por 1,5 metros e ficaram lá escondidas 3 meses no banheiro, veja você, hein? E conseguiram então escapar, mas a família delas foi tudo pro brejo. Naquele negócio horrível que aconteceu lá em Ruanda, em 94, quando uma tribo chamada Hutu, né, decidiu que ia acabar com uma outra tribo chamada os Tutsis, que era a minoria, e minoria cristã inclusive, né? E mataram 1 milhão de pessoas e foram instigados a isso por turma da teologia da libertação, tá? Olha o currículo que esse pessoal tem. Aí vocês que estão aí querendo fazer comissão da verdade para investigar os crimes que fizeram contra vocês, vê os crimes que vocês têm nas costas, seus filhos das putas, tá vendo? Inclusive tem mais algumas essa semana que eu vou comentar daqui a pouco. Então fizeram lá esta matança e Nossa Senhora já tinha avisado. E esse menino aqui, gente, né? Olha a carinha dele, olha, né? Estão vendo aí? O Segatacha. Ele não sabia de merda nenhuma, apareceu sabendo de tudo, porque Jesus contou para ele. E o resultado da investigação do Vaticano já confirmou as visões que as meninas tiveram, né? Não confirmando oficialmente a dele, mas veja que coisa incrível. A autora desse livro disse que ela tinha escrito um outro livro sobre as 3 meninas, que tinham aquelas visões, mas não tinha escrito sobre ele ainda. Daí disse que um dia ela teve um sonho, mas que era um sonho tão vívido que parecia realidade mesmo, e que estava lá o rapaz do Segatacha fazendo uma pregação para a multidão, e ela viu ele assim de costas, né? E quando acabou a pregação, ela chegou para ele e falou: escuta, o que você está fazendo aí? Você está falando, você está morto. Se os caras descobrem que você está morto, vai ser um escândalo, eles vão todos rejeitar a mensagem. Por que você está fazendo isso agora, né? Daí ele disse: é o seguinte, que como não divulgaram o que eu falei, então tem que ser eu mesmo. Então eu vim dos mortos e estou aqui falando. Daí a autora ficou morrendo de vergonha e falou: então eu tenho que escrever rapidamente um livro contando essa história. Ele disse: essa mensagem é urgente, isso tem que chegar para a humanidade anteontem, tá certo?
Então, que é, no fundo, a mesma mensagem de Fátima. E o negócio é o seguinte: vocês rezem o rosário, se possível, todos os dias. Se você não é católico, quer saber? Foda-se, reza assim mesmo. Você tá entendendo? Então, é aquele negócio que a Igreja Católica sempre diz: haja como se você tivesse fé, que a fé lhe será dada, tá certo? Não importa o que você é, se é judeu, budista, etc, etc. Se é um filho da puta que nem eu, reza do mesmo jeito, tá entendendo? Vai funcionar, né? E não esqueçam de ler este livro, The Boy Who Met Jesus. A autora chama-se Immaculée Ilibagiza, né? E por falar em boa notícia, essa semana, né, alguém me chamou a atenção para ouvir pelo YouTube um garoto cantando aí do Brasil, um garoto que chama J.A., J com 2 T's. Os caras falaram: tem aqui um cantorzinho brasileiro. Eu falei: ih, lá vem merda, porque a gente sabe que esse negócio, né, Brazilian Got Talent, a gente sabe que só vem merda, tá certo? Aqueles caras que você ouve e sai correndo para privado na mesma hora. Mas daí ligamos lá, minha mulher ligou e tá lá o tal do J.A. cantando, que é uma coisa, parece a voz dos anjos, é uma coisa, olha, não acredito que isso vem do Brasil, pô, né? E um rapaz assim, muito simpático, muito simples, uma gracinha o tal do J.A., tá certo? Então, essas coisas que você diz, bom, aí dá uma certa alegria de ser brasileiro, porque não vem um J.A. e vem 3.000 filha da puta, né? Que devia ser proibido não só de cantar, como de falar, tá entendendo? É botar a rolha na boca dos filhos da puta, cala a boca, burro. Mas daí vem esse J.A. cantando como anjo, é uma coisa maravilhosa. Não deixe de ouvir, J-O-T-T-A. Porque a gente ouve esses programas, Britain's Got Talent, né? Programa da Austrália, da China, né? Aparecem cantores espetaculares, né? Aquela menina, até esqueci o nome dela, aquela loirinha, como é que ela chama? Connie Talbot. Connie Talbot, canta que nem um anjo, né? Depois, cada um melhor que o outro, né? E do Brasil só vinha merda, porra, né? Mas agora veio esse garoto aí, olha, ele dá orgulho, quase orgulho de ser brasileiro, né? Porque, ó, não vamos dizer, não, temos orgulho de ser brasileiro. Peraí, o J.A. não deve nada para o Brasil, ele deve para nosso Senhor Jesus Cristo, o Brasil não deu nada para ele, porra. Então vamos parar de contar vantagem, né? Agora, esta semana aconteceu um negócio incrível. Diz que lá na Colômbia, né, quando o Juan Manuel Santos foi eleito, ele foi eleito com o lema No Más Farc. Eu estava lá, eu vi o entusiasmo da população gritando No Más Farc e votando 80% dos votos por Juan Manuel Santos, porque ele prometia isto. Ao passo que o outro vinha, que era o tal do Dr. Mocos, o Dr. Mocos vinha, né, querendo acomodar e tal, e ninguém queria saber de acomodar. Daí, depois de eleito o Juan Manuel Santos, né, foi lá, alguém afagou a cabeça deles, sei lá o que fizeram, tá entendendo? Deram dinheiro para ele, chuparam a piroca dele, algum negócio fizeram, daí começou com a conversa. Não, vamos anistiar, eles entregam as armas e daí nós deixamos eles à solta. Começou a amaciar, que nem no Brasil, né? Dá anistia pro filho da puta e vê o que eles fazem. Daí estavam votando, ontem o parlamento estava discutindo uma lei de anistia para soltar todos os caras das Farc, contando que eles entregassem as armas. No dia que estavam votando isso, a Farc fez uma onda de atentados terroristas e matou, olha, no Brasil estão dizendo 5, não foi 5 não, foi 19 pessoas. No dia que eles estavam, como eles disseram, olha, vai acabar a brincadeira, então vamos aproveitar o último dia e fazer uma merda federal, né? E nessa acertaram o radialista e ex-ministro Fernando Londonho, que é um cara ao qual eu dei uma entrevista quando estava lá na Colômbia e depois dei outra pelo rádio aqui. É um radialista da mais alta qualidade, muito bem informado, muito honesto. E deram lá uns tiros nele, só não acertaram, sabe por quê? Só não mataram o cara porque tinha 2 cadáveres na frente dele, as balas acertaram os cadáveres, ele escapou, mas está lá no hospital. Então, ó aqui, Fernando Londonho, as nossas preces, a nossa solidariedade, você é um grande homem. Você não liga para esse filho das putas não, porque você ainda vai viver mais do que eles todos vão morrer antes de você, se Deus quiser. Né? E outra coisa, não deixem de ler o relato certo que está nos blogs da Graça Salgueiro, Nota Latina. É a melhor fonte de informação sobre a América Latina que existe no Brasil, uma das melhores do mundo. Essa mulher é um prodígio o que ela tem feito. Olha,
sem patrocínio, sem dinheiro, sem costa quente, sem porra nenhuma. Ela sozinha lá do Recife, né? Ela criou uma rede de contato no mundo, assim, com a maior cara de pau. Escrevia para todo mundo, pedia informação, né? E acabou, vamos dizer, se tornando a melhor fonte de informação sobre a política latino-americana que tem no Brasil, recebendo inclusive a homenagem de pessoas importantes como o próprio Fernando Rondon, o ex-presidente Uribe, que já mandou carta para ela congratulando pelo trabalho que ela está fazendo. Então dê um pulo na Nota Latina e olha, tem um botão lá para vocês fazerem doação, façam doações por Nota Latina, porque essa mulher não é por nada não é para ofender, mas ela não tem onde cair morta, coitada. Ela faz isso com o dinheiro que ela recebe. Ela era funcionária, ela era psicóloga da prefeitura, ela tem um dinheiro da aposentadoria, ela faz com isso. Enquanto esses outros filhos das putas, né, no Brasil, tudo cheio de dinheiro, é o Globo, o Estadão, né? E agora esse bando de jornalista que trabalha pro PT, tudo com verba pública, né? Esses camaradas tipo Paulo Henrique Amorim e outros, o outro lá, o Luiz Nassif, né? Tudo com dinheiro do governo, porra. Só para enganar os caras. E tá lá a menina sozinha, né? Fazendo um serviço, mostrando para eles o que é jornalismo. No Brasil não tem mais jornalismo, só tem propaganda, né? Então, olha aqui, saiu o UOL noticiou, né? Aqui deixou pelo menos 2 mortos, 39 feridos. Não, tem muito mais morto, tá certo? Eita, nossa. Então, agora aqui nos Estados Unidos o pessoal está com medo de que o Obama apronte alguma para atrapalhar a eleição. Ele pode, por exemplo, declarar a lei marcial, né, alegando que algum terrorista amigo dele vai lá, solta uma bomba, daí ele toca a lei marcial, suspende a eleição ou adia. É possível que ele faça isso, por quê? Porque ele está muito mal nas pesquisas. Ontem eu vi, quer dizer, não só o Romney está à frente dele 7 ou 8 pontos, tá certo? No total, mas por estado, que é um negócio decisivo, só 13 estados estão apoiando o Obama. Quer dizer, seriam 37 estados a favor do Romney. Quer dizer, chega no colégio eleitoral, o Obama está fudido. Quer dizer, ele está fudido na votação total e está fudido na votação por estado, que é o negócio mais decisivo aqui. Então, como ele quer ficar no poder de qualquer maneira, eles fizeram um plano que eles precisam de 8 anos, né? Então é capaz do Obama aprontar alguma. Isso não é uma conjectura absurda não, porque ele já fez coisas assim que ninguém acredita, né? Tem coisas que o Obama, medidas que o Obama toma, que não chegam sequer a ser divulgadas pela grande mídia, que sai no site oficial da presidência, e sai, o pessoal comenta um pouco no rádio, aparece no Rush Limbaugh, aparece no WorldNet dele, mas a maioria não fica nem sabendo de tão absurdo que a coisa é, tá? Então, agora, na eleição, um presidente que busca a reeleição, ele chega lá com a sua folha de realizações. Eu fiz isso e mais aquilo. Obama não tem nada para dizer, nada. Porque ele vai dizer, eu fiz o Obamacare. Fala, o Obamacare é uma merda e pior, não está pronto, né? O orçamento que o Obama apresentou foi votado ontem. Sabe o que aconteceu? Todo mundo ficou contra no Senado. São 99 votos contra e 0 a favor. A turma do partido dele leu o orçamento, falou, porra, isso aqui é jogar dinheiro fora. Que é exato, o Obama está lá para isso, para torrar dinheiro, para afundar com o país. Então, mesmo os caras do Partido Democrata, quer dizer, olha, tem muito filho da puta do Partido Democrata, mas tem lá uns caras que ainda são patriotas. Então, leram aquilo e falaram, não pode ser um treco desse. Então, olha, primeira vez na história americana que o orçamento federal é reprovado com 100%, não é 100%, são 99 senadores, 99 contra e 0 a favor. Você vê que a situação do Obama não está nada, não está lá essas coisas. Eu acho que esse cara vai terminar muito mal e que depois dele ser derrotado na presidência, tudo que ele escondeu durante esses anos todos vai tudo aparecer. Por que eu digo isso? Tem uma pesquisa esta semana, 67% dos americanos acham que os candidatos têm obrigação de provar a sua elegibilidade, provar a sua condição de cidadão nativo americano. 67%. Tá? Tem lá os 20% que são contra e os outros que não deram importância para o negócio. Mas você vê, com todo o bloqueio que teve na mídia, o assunto transpirou e está todo mundo de orelha em pé, né?
Agora, saiu este aqui, estão vendo? Dreams of My Real Father. Que lança aqui a teoria, uma hipótese de que o pai do Obama não era Obama Sênior, mas Frank Marshall Davis, o líder comunista, líder poeta comunista, escritor. Né? Eu vi lá os documentários de Frank Marshall Davis, era um chorão, filha da puta. Ele dizendo, ele já com 70 anos, né? Dizendo, não, eu fui nesse país, eu fui posto fora da lei só por ser preto. De quando que o Frank Marshall Davis foi preso? Nunca aconteceu porra nenhuma. Fez uma carreira brilhante, escreveu em tudo quanto é jornal, deu aula na universidade, fez o diabo dele que foi posto fora da lei. Mas como fora da lei, né? Você foi protegido pela lei para você fazer merda a sua vida inteira. Então, você olhando a cara do alegado pai do Barack Obama, que é o Barack Obama Sênior, ele tem uma cara absolutamente redonda. E, quer dizer, ele é como se fosse um braquicéfalo, tem aquela cara redonda, né? E a mãe do Obama tem a cara triangular. O Frank Marshall Davis tem aquela cara comprida, quer dizer, é um dolicocéfalo. Então você vendo a cara do Frank Marshall Davis e da mãe, fala, olha, dá mais ou menos o jeitão da cara do Obama. Agora, o pai do Barack Obama se parece, né, tanto com ele, quanto, por exemplo, o Pelé se parece comigo. Se disser que eu sou filho do Pelé, alguém ia acreditar? Então é mais ou menos isso. Agora, o Frank Marshall... Outra coisa, não há nenhuma prova, nunca houve uma prova de que Barack Obama Sênior e a dona Stanley Ann tivessem morado junto um único dia, ao passo que existem provas de que ela morou na casa de Frank Marshall Davis e tirou fotografia pelada lá dentro. Tem lá as fotografias da mulher, está na cara que é ela, na casa de Frank Marshall Davis, que era um putanheiro, era um cara priápico, tá certo? Né? O piroca dele acordava uma semana antes dele, quer dizer, quando ele acordava a piroca já estava em ação, fazia uma semana, ele comeu todo mundo que tinha na frente e contou para todo mundo, escreveu dizendo que é um romance, que é as memórias dele, né? O romance deveria ter o título assim, Mulheres que Comi, né? Então, e entre elas estava uma tal de Anne, cuja descrição ela coincide mais ou menos com a época e com aquelas fotos que ele tirou da mãe do seu Barack Obama. Então até a paternidade desse cara é incerta, ninguém sabe merda nenhuma. E pior, é proibido saber tudo sobre Barack Obama, os documentos estão tudo escondidos, a história dele está tudo mal contada e o pessoal em volta dele desvia a conversa. Quando as pessoas aparecem com perguntas, ele responde outra coisa, desconversa, te acusa, te xinga, e enquanto isso vai empurrando com a barriga. Quer dizer, o cara já está lá faz 4 anos, já está no último ano do mandato, ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe de onde ele apareceu. Então, é um episódio inédito na história do mundo. Quer dizer, o ilustre desconhecido que chegou lá e permaneceu desconhecido. Quer dizer, tem uma imagem oficial dele toda artificiosa, toda construída, e o povo é obrigado a engolir isso. Agora, quando vai passando o tempo, o pessoal se acostuma. Então eles não sabem quem é o Barack Obama, tá? Nós não temos uma descrição real do Barack Obama. Então com quem que a gente vai falar? Nós não sabemos quem é o presidente, nós não sabemos quem estamos falando. Então o que você faz? Você aceita aquela imagem construída só para você ter, vamos dizer, uma identidade do cara com quem você está falando. E você vai se acostumando com isso, você está entendendo? É a piroca anestésica, tá vendo? Você põe, né? Esqueci, tinha uma xilocaína, né? O pessoal passava xilocaína na camisinha, né? E o outro coitado que estava levando no cu não sentia nada, tá certo? E aqui estão fazendo a mesma coisa, quer dizer, é uma xilocaína federal, né? Mas mesmo assim, com todo o bloqueio, o pessoal acaba sabendo de alguma coisa, né? Agora, por falar em não saber nada, eu lembro quando eu era moleque, tinha a história assim de que todas as crianças precisavam tomar flúor, né? E, bom, isso veio da Rússia, foi da União Soviética que espalhou esse negócio que tinha que dar flúor para as crianças. E aquilo pegou no mundo inteiro, eu inclusive tomei flúor, né? É tão eficiente que todos os meus dentes caíram, né? Falar em dente, parentes. Eu tenho um cara que pergunta, fala, a dicção do professor lá melhorou muito, ele fez algum curso? Não fiz curso, eu consertei meus dentes, entendeu? Porque tinha uma ponte aqui que ficava caindo e eu ficava me mastigando a mim mesmo durante anos, né? Não conseguia falar, pô, né? Daí fui lá num dentista, quando morei no Paraná, fui um dentista genial, doutor Pinho, o maior dentista do mundo.
E ele ajeitou meus negócios aqui de maneira que eu comecei a falar como um ser humano e não como um hipopótamo, um orangotango, como eu falava antes. Tá certo? Facilitou minha vida, que foi um negócio incrível. Mas quando eu era moleque, eles davam flúor para todo mundo e davam flúor e os dentes caíam. E pior, agora descobriram que o flúor baixa o QI. Você está entendendo? Então, claro que tomei flúor só quando era criança e depois levei anos para recuperar um pouco do meu QI. Né? Então, o flúor faz um mal desgraçado. Né? Então, todas essas soluções miraculosas que vêm dessas entidades internacionais, vocês desconfiem disso, meu filho. Tudo isso aí é piroca com xilocaína. Cuidado, cuidado, né? Então aqui, ó, pesquisa, eles fazem teste de QI na região das crianças tomaram flúor e onde não tomaram. Os caras que tomaram flúor estão tudo lá embaixo no QI. Tá vendo? Eu acho que em Brasília deram flúor para todo mundo. Né? Agora aqui, como o pessoal começou a reclamar, aquele negócio das firmas que estavam fazendo pesquisa com feto abortado, transformar feto abortado em adoçante. Puta que pariu! Puta, mas quer dizer, pra que isso aí, pô? Tem tanta fonte adoçante no mundo. Vocês nunca ouviram falar de cana-de-açúcar, de beterraba? Tá certo? Tem fonte de açúcar pra quem tem que usar o feto abortado, pô? Usa você mesmo, pega você mesmo, se joga lá dentro do laboratório pra tu virar adoçante. A Pepsi Cola estava fazendo pesquisa com isso, a Coca-Cola botou a boca no mundo, todo o pessoal contestou. O que aconteceu? A Pepsi Cola afinou, voltou atrás, parou as pesquisas. Olha que boa notícia. Tá vendo? Então, quer dizer, a pressão da opinião pública ainda funciona. Né? Quer dizer, reclama que você será ouvido. Né? Então, não tenha medo dessas grandes conglomerados multinacionais, de governo, nem coisa nenhuma. Não, põe a boca no mundo, vamos falar, porra. Se a gente estiver errado, eles demonstram que a gente está errado. Né? Se a notícia fosse falsa, a Pepsi Cola desmentiria. Fala, não, vocês estão mentindo, isso aí é propaganda. Não. A Pepsi Cola afinou. Falou, de fato, ele está fazendo as pesquisas, mas agora vamos parar. Pararam. Né? Agora, também chega essa notícia na Colômbia que os caras enviaram, e tem uma droga nova lá que chama o hálito do diabo, o bafo do diabo. Né? E que é um pozinho que eu já tinha ouvido falar que eles usavam isso antigamente no Haiti. Que é um negócio feito só para aquilo na sua cara. Você perde a consciência, você fica completamente idiota, perde o uso da razão e do livre-arbítrio e faz o que o outro te manda. Hã? Você vê, existe já, no meu livro Jardim das Aflições, eu mencionei aquele caso dos hipnoladres, né, os hipnoladrões que tinha na Itália. Mas aí não era uma droga, era como é que se diz, um truque de programação neurolinguística que você suspendia a consciência do cara durante uns 5 minutos. Chegava num caixa de banco, falava lá meia dúzia de coisa, o cara ficava meio tontinho, você pedia, vai dando o dinheiro do caixa, o cara passava uma nota atrás da outra. 10 minutos depois o nego acordava e falou, o que eu fiz? Né? Daí já a merda já estava feita, não tinha mais como voltar atrás. Então os hipnoladres foram uma epidemia na Itália, não sei como está agora, porque essas coisas, a imprensa tem isso, ela noticia uma vez, deste tamanhinho, e não vai atrás. Esse é um dos segredos do jornalismo, o que eles chamam de suíte, quer dizer, o prosseguimento da notícia. Se você noticia a coisa uma vez, é a mesma coisa que não fala nada. Então o jornal diz, não, nós estamos isentos, nós noticiamos, nós não escondemos a verdade. Mas sim, você publicou uma vez uma notinha de 10 centímetros na página 16, tá certo? Não tem suíte, então aquilo é esquecido, tá certo? Então, por exemplo, essas coisas das seitas, né? Eu lembro que quando eu estava trabalhando no Jornal da Tarde, em São Paulo, foi noticiada a história de um cara que era presidente da Ford Internacional, era um cidadão inglês, que era o presidente da Ford Mundial, que foi para o Brasil, entrou num hotel e entrar lá um monte de menininha de 12, 13 anos, daquela seita Meninos de Deus, ou Love Family, né? E as meninas entraram naquele bando de menininha peladinha e o cara foi atrás delas e ele desapareceu no Brasil. Ele está lá, né, transando com aquelas meninas até hoje. Isso foi em 70 e pouco. Então, aquilo era um escândalo mundial. Só que é o seguinte, noticiaram um dia, nunca mais voltaram ao assunto. Eu não sei onde foi parar o cara. Ninguém sabe o que aconteceu. Então, isso aí já não é jornalismo. Eles fazem isso para mostrar, olha como nós somos honestos, nós até noticiamos. Eu digo, ora, mas tem coisas que você não noticia uma vez, você fala todo dia.
né? Por exemplo, essas famosas violências do governo militar contra os comunistas, está sendo noticiada há 40 anos todo dia. Então, isso adquire, na imaginação do público, adquire um volume, adquire uma presença. Agora, se você noticia uma vez e não toca mais no assunto, você esquece. E aquilo começa a aparecer uma mitologia, uma invenção, uma teoria da conspiração. Porque quando você fala, as pessoas... toda opinião, ela se baseia tem algum fundamento nos fatos. Se a pessoa não conhece os fatos, o que você fala parece absurdo, né? Então, quanto mais ignorante a pessoa que está falando, quanto mais ela ignora os fatos, mais ela se considera em condição de julgar o que você está dizendo. Tá certo? Então, uma coisa como essa, quer dizer, este bafo do diabo, ora, a entrada disso no mercado, na sociedade humana, é uma coisa de uma importância histórica decisiva. Com isto aqui, uma pequena organização pode adquirir um poder total sobre a psique de milhares ou milhões de pessoas, forçando as pessoas a fazer o que eles querem. Isto pode mudar o curso da história. Né? Então é um fator decisivo. Bom, o jornal noticia uma vez e depois esquece. Daqui 2 anos todo mundo esqueceu, e se você fala disso, as pessoas vão dizer, não, isso é a teoria da conspiração, ninguém tem esse poder. É como os hipnolados. Né? Então, você veja, se existe uma lei histórica, uma lei que funciona na história, é a seguinte: a difusão dos fatos provoca novos fatos. Quer dizer, as pessoas agem de acordo aqui com a informação que elas têm, baseada na informação que elas têm. Então, você controlando o fluxo dos fatos que chegam até a pessoa, você pode indiretamente controlar a conduta dela. E os jornais, a mídia serve exatamente para isto. Tá certo? Então, vamos dizer que até uns 20 ou 30 anos atrás, a mídia tem alguma independência. Quer dizer que, em grande parte, o que as pessoas vinham a saber dependia do livre-arbítrio do jornalista, a iniciativa própria. Depois, quando a propriedade da mídia começou a centralizar, vamos dizer, a seleção dos fatos se tornou muito mais rigorosa e estrita. De modo que, quando você não quer que um determinado fato afete a conduta da população, o que você faz? Ou você suprime a notícia, ou você noticia 1 ou 2 vezes e depois não se fala mais daquilo. Como, por exemplo, esse negócio dos documentos do Obama. Não pode dizer que nada foi publicado. Foi publicado uma vez uma notinha de 10 linhas na página 23. Tá certo? Então aquilo não ocupa lugar na imaginação das pessoas, e quando você faz um raciocínio baseado naquele fato, a pessoa não conhece o fato, ou esqueceu, então está faltando a premissa, então a conclusão não vale dela, começa a dizer que a conclusão é a teoria da conspiração, etc. Exatamente como o caso do Foro de São Paulo. Como você não tinha, os fatos só estavam, vamos dizer, nos documentos do foro, os documentos só estavam no mídia sem máscara, tá certo? Então as conclusões que você tirava pareciam fantasiosas. Então isso quer dizer, quem quer que se baseie na grande mídia como fonte fundamental da sua informação é um trouxa profissional. Só que é uma profissão ao contrário, que ele paga. Né? Você paga para a empresa, né? Você trabalha e você mesmo paga. Então você vê como é o negócio aqui. Tem aquele dissidente chinês que pediu asilo nos Estados Unidos. Daí Obama o que fez? Ele falou, não quero ficar mal com a China, etc. Daí foi lá e negociou com a China o seguinte, não, vocês deixam o cara ficar aí e tal, ele vai ficar bonzinho, não vai fazer. O governo chinês concordou. O chinês, coitado do chinês que é cego, também concordou. Daí parecia que estava tudo bem, o cara até, veja que coisa, o Barack Obama pôs do cu dele, ele ainda agradeceu o Barack Obama pela intervenção. Não passou 2 dias e prenderam um primo do cara, porra. Não é incrível? Isso quer dizer, o Barack Obama vendeu o cara para o governo chinês, porra. Agora você imagina um governo, o tamanho do governo chinês, que tem lá um exército de 2 milhões de pessoas, está armado até os dentes, perseguindo um cara cego, porra. E ainda vê o Barack Obama ajudar a ferrar com a vida do cego. É nesse mundo que nós estamos, né? Enquanto isso, dizem que
o professor Alexandre Duguin vai ir para o Brasil fazer conferência. Já tem um monte de puxa-saco do Duguin. Todo mundo louco para entrar no projeto eurasiano. Porque qualquer coisa que se fale contra o Ocidente, os caras gostam. Falam, é contra o Ocidente, então é comigo mesmo. Pode ser comunista, pode ser nazista, pode ser fascista, pode ser muçulmano, pode ser qualquer... a qualquer merda eles aceitam. E a última moda da merda anti-ocidental é o projeto eurasiano do professor Alexandre Duguin, que é uma espécie de mistura de fascismo, comunismo, islamismo, ocultismo, Madame Blavatsky, o raio que eu parto. É uma confusão mental dos diabos. Né? Então, tem gente lá do Brasil, né? O tal do Epidídimo é um deles. O tal do Matheus Sampaio é outro, que eu já conheço de velhos tempos. Né? Todo mundo lá puxando o saco do professor Alexandre Duguin. Puxando o saco porque eles não entendem a proposta do cara. E como não entendem, acham maravilhoso. Né? Então, assim, enquanto isso, olha aqui, a Rússia já está ameaçando, né, bombardear os sites de defesa da OTAN. Se vocês mexerem com o Irã, mexerem com a Síria, nós vamos lá e bombardeamos tudo. Ou seja, os caras estão montando uma situação de guerra mundial já. Enquanto isso, está esses puxa-saco do professor Alexandre Duguin, né, todo mundo achando bonito e indo atrás. Não se esqueça o seguinte, na década de 30 tinha muita gente, estuda história. As propostas nazistas, fascistas, elas pareciam muito atraentes. Tem gente que está contra, eu estou contra o capitalismo, contra, o capitalismo judaico, americano, anglo-judaico, estou contra essa porra. Né? Daí, mas você ao mesmo tempo não quer a proposta comunista, fala, meu filho, então tem o plano B, tem aquele tal de nazismo, fascismo que nós inventamos, é bom pra caramba. Quanta gente boa aderiu a esta merda, você está entendendo? Então, agora, na hora de escolher onde morar, eles não vão querer morar num país fascista, não vão querer morar na Rússia, não vão querer morar na China, vem tudo morar aqui nos Estados Unidos, que é um país que paga para você falar mal dele. Né? E, então, isso aí é, como é que é paralaxe cognitivo elevado ao enésimo grau. Quer dizer, o sujeito ele escolhe uma coisa para o mundo e outra para ele mesmo. Para o mundo, o quê? Qual é o destino do mundo? Tem que destruir os Estados Unidos, destruir o imperialismo americano. E para mim tem que ter o imperialismo americano para eu poder desfrutar das coisas, vir aqui morar, né? Ganhar dinheiro, ser protegido pela polícia, estar carregadinho de direitos. Então, ele quer para os outros o contrário do que ele quer para ele mesmo. Quer dizer, isso aí não chega nem a ser hipocrisia, isso é uma forma de loucura, não é hipocrisia. Hipocrisia é mentira consciente. Esses caras, eles são hipócritas, mas são hipócritas intrínsecos. Quer dizer, a hipocrisia entrou no coração deles, eles não sabem que são hipócritas. Né? Como o Frank Marshall Davis, reclamando do país que lhe deu todos os direitos. Veja, o cara fez uma carreira brilhante aqui de jornalista, ganhou dinheiro pra caramba, comeu as mulheres que quis, ainda fica reclamando. Me puseram fora da lei, eles me oprimem. Né? Puta merda, puta que pariu. Né? Quer dizer, é a total falta de senso de medida. Né? Agora aqui, isso aqui já é notícia da outra semana. O James Lovelock, o pai do aquecimento global, ele deu uma entrevista dizendo, olha, errei as contas, não tem aquecimento global nenhum. Mas os caras continuam insistindo. Né, e dizendo que é verdade inconveniente. Você já viu verdade inconveniente aparecer na Rede Globo, aparecer no New York Times e ganhar o Oscar? Você já viu isso? Né? É uma mentira conveniente para todo mundo e por isso mesmo é premiado. Se fosse uma verdade inconveniente, ninguém ia dizer. Como o negócio dos documentos do Obama, ninguém quer dizer. Aliás, alguém me pergunta aqui isso, interessantíssimo isso aqui. Né? Quer ver? Peraí, onde que eu parar? Peraí, aguenta um pouco, tem um pouco de paciência aqui. Né? Logo chegaremos lá. Porra. Como dizia o Pedro quando era pequeno, 1000. Então. Porra. Peraí. Eu tenho que achar esse negócio. Onde está? Página 27. Achei.
Chico, 27. Olha aqui, Eduardo Gaio. Ele diz: em aula recente, acerca de uma resenha de um aluno do Eric Voegelin sobre teoria da conspiração, o Olavo comentou que o 11 de setembro foi um fenômeno diferente do Barack Obama. Não sei se vocês assistiram ao documentário 11 de setembro, a grande farsa. A pergunta é como diferenciar os dois fenômenos. Eles olha, você diz o seguinte, está todo mundo escondendo o negócio do documento do Barack Obama, etc. Mas, por outro lado, tem gente que diz que o 11 de setembro foi tramado pelo governo americano, né? E, então você tem duas teorias ali que acusam, né? Como se fosse uma conspiração, uma ocultação. Qual é a diferença? A diferença é enorme, é gritante e é óbvia, só não vê quem não quer. Por quê? Quando lançaram a teoria de que o 11 de setembro tinha sido tramado pelo governo americano, que não tinha o prédio, as torres gêmeas caíram porque o negócio foi implodido desde dentro, etc, etc. A coisa foi respondida item por item em relatórios científicos enormes pelo governo. Ou seja, o governo topou a discussão. Se vocês estão nos acusando disso, então nós vamos investigar e nós vamos provar a nossa inocência. E fizeram um relatório de mais de 1000 páginas mostrando que tinha sido de fato como a mídia tinha noticiado. Bom, você pode tomar partido de um lado e do outro, só que é o seguinte, a acusação foi respondida oficialmente. Ao passo que no caso do Barack Obama, não, é só desconversa. Eles não respondem nada. Nada, nada, nada. Então o tratamento é completamente diferente. Quer dizer, se existe uma suspeita e ela é discutida e respondida publicamente, então você vê que o acusado está de boa fé, porque ele aceita a discussão. No caso dos documentos do Barack Obama, não. É só desconversa. Ele responde só com xingamento, com piada e com desconversa. Então você vê que eles de fato estão escondendo alguma coisa. Ao passo que, por exemplo, quando disseram naquele caso, o avião caiu no Pentágono, o pessoal diz, não, mas está errado, porque não tem, né, a marca das asas que caíram, etc. Os engenheiros do Pentágono fizeram relatórios meticulosos respondendo. Você pode acreditar no relatório ou não. Mas não houve ocultação, como no caso do Barack Obama. Houve uma discussão pública. Então, isso aí já mostra a diferença específica. Se tem duas, aspas, teorias da conspiração, você tem uma diferença específica entre as duas. Uma é objeto de discussão, a outra é objeto de ocultação. Então, o que já nos dá uma medida de que há uma probabilidade maior a favor dessa. Ademais, no caso do Barack Obama, no caso do 11 de setembro, era realmente uma teoria da conspiração, porque se acusava o governo de ter planejado a coisa por trás e escondido todo mundo. No caso dos documentos do Barack Obama, não tem teoria da conspiração nenhuma. Você não está inventando uma teoria, você está simplesmente alegando um fato. O fato é o seguinte, os documentos do cara são falsos e os outros documentos estão escondidos. Não sei o que houve por trás, não sei se houve uma ocultação, não sei se houve uma conspiração, não sei, não, só sei este fato isolado. Né? Quer dizer, este fato ele já configura um crime. Quer dizer, houve uma falsificação, um crime de falsidade ideológica. Você não precisa supor uma conspiração por trás. A coisa pode ter sido iniciativa do próprio Barack Obama, de mais 2 ou 3, e depois a assessoria, vendo que deu merda, daí começa a esconder. Quer dizer, uma espécie de conspiração retroativa. Não para montar a farsa, mas para escondê-la. Isso acontece muitas vezes. No caso do Foro de São Paulo, houve isso. Você não pode dizer que o Foro de São Paulo seja uma conspiração. Por quê? O Foro de São Paulo é uma entidade que existe, ela tinha um site, publicava suas atas, decidia tudo em Assembleia Geral, quer dizer, não é meia dúzia de caras discutindo lá no porão, era Assembleia Geral com 200, 300 pessoas, e publicava as atas. Depois, quem escondeu foi a mídia. Então, não é, o Foro de São Paulo em si não era uma conspiração, houve uma conspiração da mídia. Meia dúzia de donos da mídia, que no Brasil não chega nem a meia dúzia. Né? As empresas de mídia do Brasil, que são 3 grandes empresas, decidiram não falar nada a respeito. Então, isso é conspiração retroativa. Né? Então, entendeu, Eduardo Gaio, a diferença nos dois casos? Né? Também aqui o José dos Anjos Júnior pergunta, eu gosto muito de história e conheci recentemente a coleção do Arnold Toynbee, um estudo de história. Né? Ele gostaria de saber se o autor é confiável. Olha, Arnold Toynbee é um historiador de uma erudição enorme e eu não creio que ele introduzisse no seu estudo de história nenhuma distorção proposital. Mas o fato é que o conjunto da obra do Toynbee ele concorre para a ideia do mundialismo. Quer dizer, ele era um adepto do governo global, era um cara ligado à elite globalista e
a perspectiva dele de uma história mundial já é feita para preparar o advento do governo mundial como salvador da humanidade. Eu não digo que ele tenha sido desonesto nisso, tá certo? Mas você tem que saber que não é uma obra de história, assim, história puramente científica. Não, tem um viés ideológico no fundo. O que não desmerece, vamos dizer, o valor de pesquisa da obra. O cara realmente é de uma erudição monstro. Mas eu sugiro, já que você quer ler, você leia o Arnold Toynbee, mas leia em compensação o livro contra o Toynbee, que é o livro do José Ortega y Gasset, Una Interpretação da História Universal, que é uma crítica arrasadora do livro do Toynbee. Então você lê as duas coisas, são dois grandes espíritos, Arnold Toynbee e José Ortega y Gasset, tá certo? No entrechoque. E é dessas brigas mesmo, você vendo um lado, vendo o outro, é que você acaba tirando a sua conclusão. Eu acho que o Ortega y Gasset está mais certo, mas você pode chegar à conclusão contrária também, desde que examine os dois lados da coisa. Que mais? Olha aqui. Quando morreu Andrew Breitbart, que estava com a história do Obama revelando lá umas coisas que não era para revelar. Daí morreu Andrew Breitbart. Morreu o médico legista que examinou o cadáver dele. E depois já morreu uma terceira testemunha. Mas o sucessor do Breitbart na empresa dele, que até esqueci o nome do cara, até o autor do livro interessante sobre manipulação dos estudantes nas escolas, era um garoto novo que fez a carreira, entrou lá e subiu, virou uma espécie de sucessor do Breitbart. Ele está com o cu na mão, pedindo, não vamos falar mais disso. Ele escreve pro olho neto dele, não, vocês ficam falando que mataram não sei quem, não vou falar mais disso. Tá? Quer dizer, está doendo no cu, evidentemente, né? Então, já morreu 3. Isso aí, meu filho, é o prefeito de Campinas, como é que chamava o cara? É o Celso Daniel, é o Toninho do PT. De novo aconteceu só aqui nos Estados Unidos, tá vendo? O mundo brasilianiza, eles pegaram a técnica aí do PT. Você faz a sacanagem, depois mata todo mundo para assumir, apagar a pista, né? Agora, você veja, na história do tal do Zimmermann, eu contei para vocês que falsificaram a gravação, cortaram um pedaço da gravação da conversa dele com a polícia para incriminar o coitado. O país inteiro, incluindo o presidente da República, contra um cara, um coitado mexicaninho, porra. Bom, na CNN já foi demitido o terceiro que estava metido na falsificação. Quer dizer, a CNN descobriu que um cara tinha falsificado, demitiu e ainda tentou limpar a barra do cara. Dizer, não, ele não fez isso de propósito, ele fez por cagada, foi uma inépcia. Daí veio um segundo inepto, agora o terceiro inepto. Quer dizer, que é isso? São 3 caras que conspiram para fazer cagada no mesmo sentido? Quer dizer, é a famosa pergunta do Joe McCarthy, né? Quer dizer, se fosse por incompetência, incompetência às vezes favorece um lado, às vezes favorece o outro. Por que é sempre incompetência no nosso cu? Nunca do outro lado. Aí, mesma coisa, no caso do Zimmermann, já é o terceiro incompetente que comete uma cagada, sempre no mesmo sentido. A cagada de uma coerência majestosa. Não é um negócio incrível? Né? Também tem esse negócio aqui, virou agora a moda de juntar 100 pessoas pretas para bater num branco, né? E daí todo mundo diz, não, mas não é crime racial, né? Não há provas de que foi crime racial. Puta merda. Quer dizer, o coitado do Zimmermann, que está lá apanhando, agora apareceu o relatório médico, que ele estava lá com ferimento atrás da cabeça, nariz quebrado e olho roxo, né? O relatório do exame médico feito logo após o crime. Quer dizer, comprovando o que ele disse. O cara estava batendo em mim, o sujeito era grandão, o Zimmermann, coitadinho do mexicaninho do 1,50 m, está lá apanhando o cara de 1,90 m, tá certo? Ia morrer, o outro batendo a cabeça dele na calçada, já com o nariz quebrado, ele pegou o revólver e deu um tiro no cara, que qualquer um faria, porra, né? Então, se você tá armado e o outro tá batendo, um cara grandão tá batendo em você, o que você vai fazer? Vai apanhar até morrer, porra? Né? Daí inventaram que era crime racial. Mas se você tá apanhando um cara de 1,90 m, mas você é um cara, um coitadinho de 1,50 m, tá lá, um brutamontes batendo em você, você vai lá pensar qual é a cor do cara, né? Então pode ser branco, amarelo, azul, porra, eu vou dar um tiro no filho da puta antes que ele me mate, né? É que nem aquele pintor que tem no Rio, um grande pintor, esqueci o nome dele, né? Iberê, não sei das plantas, era um velhinho, 72 anos, tinha um cara batendo na mulher, ele foi lá interferiu, o cara começou a dar um cacete nele, e bateu, o velhinho
puxou o revólver, passou fogo no cara. Todo mundo falando mal do pintor, porra. Quer dizer, eu quero, no cu dos outros é refresco, pô. Quero ver você quando tiver 72 anos, né? Eu, graças a Deus, estou aqui com 65, mas eu ainda tenho alguma capacidade muscular de reagir se algum cara vier bater em mim, mas se for um cara de 1,90m, pô, ver o Schwarzenegger bater em mim, né? E eu tô armado, eu vou apanhar. O que é isto, porra? Hã? Quer dizer, quando era moleque, ela vivia brigando. Às vezes batia, às vezes apanhava, isso é normal na vida, né? Hoje em dia não, se ele levou um soco, né? O garoto levou um soco, já vê a mãe, a avó, a tia, todo mundo chama a polícia, chama o governador de estado, chama a ONU, né? Para interferir, né? Quer dizer, não pode apanhar, não pode levar uma porradinha, né? Então, é a boolice estabelecida. Mas tudo tem limite, porra. Você apanha até um certo ponto, né? Quer dizer, briga de criança é uma coisa. No meu tempo, os garotos chegavam em casa com o nariz sangrando, com o olho roxo, ninguém nem ligava, né? Acontecia isso, a mãe olhava e falava, de novo, porra, né? É normal, mas peraí, mas outra coisa é, né, entre pessoas adultas, o sujeito tá batendo, não é que ele te deu um soco, ele tá batendo com a sua cabeça na calçada para matar, pô, não é bater, isso é que nem um crime do qual eu fui testemunha, longos anos atrás, que o cara bateu na mulher durante 40 minutos. Eu falei, bom, peraí, uma coisa é você dar umas porradas na mulher, outra coisa é você bater e continuar batendo, e continuar batendo, e continuar batendo até a mulher morrer, pô. Então, a família da mulher deu queixa de agressão. O próprio juiz, eu vi, chegou a falar, mas isso não é agressão, isso é uma tentativa de homicídio. E mudou a sentença e condenou o filho da puta, né? E eu estava lá de testemunho. Então, quer dizer, eu vi com meus próprios olhos. E eu achei que o juiz estava inteiramente certo. Falou, aquilo passou da agressão. A agressão é você dar 2, 3 porradas, né? Agora, continuar batendo. Eu vi a mulher que estava caída no chão. Ele esperava ela levantar para continuar batendo. Então ele não queria bater, ele queria matar, né? Então foi condenado. Tinha que ser mesmo, entendeu? Não interessa quem era. Eu fui testemunha. Acabou o tempo. Até a semana que vem. Muito obrigado.